presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu vou ler mais uma vez esse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. E a igreja diz: Amém. Feche sua Bíblia por um momento. Gostaria de fazer uma oração com a igreja. Hoje, nesse agradecimento desta campanha que o Senhor colocou no nosso coração, estamos aqui para ouvir Deus falar. Quantos estão aqui para ouvir Deus falar? Aleluia! Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Pai, de oração gloriosa, eu venho, meu Pai, na tua presença, Deus querido, para te pedir, Pai, uma graça, uma vitória. Pai querido, pedir ao Senhor, Deus querido, que venha, Pai, nesse momento, nesse dia de hoje, alimentar, Pai querido, as nossas vidas com a tua palavra. Senhor, Pai querido, Senhor, enche, Pai, a nossa vida com o teu Espírito, com a tua graça, para fazermos, Pai, entender, ó Pai, a tua palavra. Ó Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor nos dá, ó Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, a revelação, ó Pai, do teu Espírito Santo, e a inspiração do teu Espírito Santo. Que nesta noite, Pai, o Senhor fala, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, Pai, que precisamos e necessitamos de ouvir. É que te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja pode assentar, batendo palma, adorando o nome do Senhor Deus, que é vivo para a sempre. Queridos, prestem bem atenção, que eu não vou me delongar muito, até porque a mensagem quero ser objetivo naquilo que Deus colocou ao meu coração. Já tem alguns meses que essa palavra está ardendo no meu peito, e quando a gente lê a Bíblia, quando a gente depara, principalmente com o livro de Salmos, ele é um salmo poético, ele é um salmo de hinos, ele é um salmo que a maioria dos salmistas fizeram a base de louvores, e é salmos que, se a gente adentrar, se a gente for analisar cada um, a gente fica noites, dias, falando dos salmos, porque são hinos cantados, escritos diretamente do coração de Deus para o coração do salmista. Há vários salmistas dentro do livro de Salmos. Um dos maiores é Davi, o segundo é Asaf. Repete comigo: o primeiro, o segundo, o primeiro, Davi. Esses dois salmistas, eles fizeram hinos, louvores, e Davi foi um especialista. Asaf, para quem não conhece a história, Asaf foi um levita dentro da casa de Israel. Asaf demorou 7 anos para escrever um salmo, para escrever um hino.
Porque a direção de Deus ao coração dos levitas fazia com que os levitas primeiro orassem para depois escrever aquilo que Deus dava para eles, a inspiração. E se nós colocarmos no papel as árvores da vida, Asaf, um pouco ia dar empate. Asaf pede para Davi com um ou dois salmos. Mas o maior deles foi Davi. E esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo que Davi ele expressa diante de Deus aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava necessitando. Ele começa o Salmo 51 dizendo assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Esse salmo foi um salmo que ele fez depois que ele cometeu o pecado de adultério, depois que ele cometeu o pecado de assassinato, depois que o profeta Natan ele repreende o próprio rei, porque irmão, o profeta que é profeta, ele não tem medo de alma, não tem medo de ver, não tem medo de ser profeta, que é profeta, pode ser pastor, pode ser vice, pode ser presidente, pode ser o que for. Se é profeta, ele entrega o recado diante de Deus. E o profeta Natan, ele entregou uma mensagem direcionada para Davi. Percebe que lá em 2 Samuel, capítulo 11, 12, depois você medita, o pastor chegou até a pregar sobre isso, que Davi ele peca, Davi ele comete adultério, Davi ele comete assassinato, e ele acha que ia ficar por isso. Mas Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê. Às vezes a gente pode esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde. Mas por que Deus entendeu? Porque Davi, ele já estava com o coração premeditado. Davi, ele premedita o ato. Ele olha como ele pode. Ele olha, deseja, ele vê o fruto, assim como Eva olhou o fruto, agradava aos olhos, desejando arrependimento, agraciado com concupiscência da carne, e vai vendo aquilo, ele vai alimentando aquilo. De mim ele está na guerra, não, ele está onde? No seu palácio. E Davi ele comete um pecado, Davi ele comete um agravo. E agora o homem desse é chamado de na Bíblia? O homem desse é chamado como? Como é que Davi é chamado na Bíblia? O homem segundo? Coração de Deus. Segundo? Coração de Deus. E como o homem desse pode ser chamado segundo o coração de Deus? Depois de ele ter pecado, depois de ele ter adulterado, depois de ele ter assassinado. Como é que pode o homem desse ser chamado segundo o coração De Deus. Não poderia ser chamado segundo o coração de Deus Moisés? Não poderia? Não poderia ser chamado segundo o coração de Deus Abraão, pastor Carlos? Vai na fé?
Mas percebe uma coisa, que o pecado, ele é assim. Você está aqui. O pecado está ali na frente. Você está vendo que vai pecar? O que você tem que se fazer? Desvia dele. Pecado pode ser evitado. É um acidente de percurso, mas pode ser evitado. Mas não. Davi poderia evitar se tivesse ido na guerra. Ele não ia ter arrumado o problema na cabeça. Você não concorda, pastor? Não ia ter arrumado o problema para a cabeça. E olha o pepino que ele foi arrumar para Deus. Mas ele pecou. Tudo bem. Mostrou sua fraqueza. Tudo bem. Depois que Davi ele peca, segundo a história, a gente percebe que Davi vai ficar praticamente quase um ano Sem sentir a presença. sem sentir a presença de Deus depois desse ato. Por que ele diz quase um ano sem sentir a presença de Deus? É como se fosse tirar o Espírito Santo da vida de Davi. Davi não tinha mais aquela alegria no coração. Davi não estava sentindo mais aquela vontade do Espírito Santo, não. Porque o pecado nos afasta de Deus. Mas quando a gente está diante de Deus em oração, em jejum, nós ficamos mais próximos diante de Deus. Mas Davi, depois que ele comete os atos, o que ele faz? Ele sente um vazio. E quando a gente sente um vazio, é só Deus para preencher o vazio em nossos corações. Já reparou que uma pessoa ímpia, ela pode ter tudo? O ímpio pode ter tudo. O ímpio pode ter carro bom, casa boa. O ímpio pode ter um salário bom. O ímpio pode... Mas você percebe que sempre traz um vazio consigo. Já observou? Que ele sempre traz um vazio consigo mesmo. Por quê? Porque ele não tem alegria, a alegria dele é passageira. Mas Cristo, que preenche todo o vazio, ele diz: eu não estou a minha paz como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, mas a paz que Cristo dá é eterna. Pode olhar para nós e dizer: não temos nada. Pode olhar para você e dizer: não tem mais nada. Mas tem alguém que preenche o teu vazio, que faz você viver para sempre. Se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Davi sentiu um vazio. E crente vazio, irmão, é problema. Davi, ele sente o vazio. E quando ele vai vendo que isso vai trazendo vazio depois do seu ato, o que ele faz? Ele vai pro joelho. Por que Davi é chamado de segundo o coração de Deus? Volto nessa questão. Por que Davi foi chamado de segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu. Hã? Porque ele se arrependeu. Porque quando Davi ouviu a repreensão, ele não temeu. Ele jogou cinza na sua cabeça, rasgou as suas pernas e deitou no chão do palácio. Pastor, não tem isso na Bíblia, não. Depois você ler aí em Samuel capítulo 12. Depois você vai entender que ele se deita, abre os braços, joga cinza, rasga as suas vestimentas em sinônimo de humilhação. E o Salmo 51 é um salmo de retratação com Deus. Por isso que ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus. O que é se compadecer? Ele pede a Deus: olha para mim, se compadece, olha para mim. Por quê? Porque eu estou
necessitado. Ele começa a orar, e você palavra que me chama a atenção aqui, nos primeiros versículos, ele dizendo: apaga as minhas transgressões. Depois do versículo 2, ele vai dizer: lava-me completamente. Ele pede primeiro, purifica. Primeiro ele pede, apaga. Depois ele pede, lava-me. O que ele pede? Apaga. E depois ele pede, lava-me. Porque ele sabia que ele estava tão necessitado do pecado que ele cometeu, foi tão grave que Deus parecia que não estava olhando para ele. Porque se tem um pecado ali na Bíblia que Deus abomina, é o adultério e a idolatração. Deus abomina esses pecados. Parece que quando alguém comete isso, ou quando alguém faz isso, parece que Deus sai da pessoa e Davi sentiu esse vazio. E por isso que ele vai dizer: apaga as minhas transgressões. Vocês olham na Bíblia uma expressão que Deus diz assim: ó, que os seus pecados eu jamais me lembrar. Bem, você lembra desse texto? Isaías, vou lembrar o versículo e vou falar. Mas em Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 3, por exemplo, vai estar dizendo que Deus, ele lança nos mares os nossos pecados e diz que nossos pecados ele não lembra mais. E na Bíblia dizendo: apaga as minhas transgressões. Eu não quero ser lembrado pelo que eu fiz. Eu não quero ser lembrado pelo que eu cometi, ó Deus. Mas eu quero ser lembrado pelo renovo que eu estou te pedindo, pela tua graça que eu estou te pedindo. Ei, deixa eu te dizer você uma coisa: Deus é tão amoroso que quando Ele ouve a tua oração, Ele estende a tua mão e te abençoa e te diz: não temas, que eu estou contigo. Aleluia. Martinho Lutero, em seu livro, no ano de 1517, quando ele reformou as 95 teses que pregou na porta da Igreja Católica, ele teve parte daquela batalha espiritual, o diabo acusou ele do pecado, e dizendo assim: ó, teu pecado é esse, teu pecado é esse. Todo dia o diabo via e acusava ele: teu pecado é esse, teu pecado é esse, teu pecado é esse. Mandou escrever mais de 30 pecados cometidos de Martinho Lutero. Ai, eu sou Deus. Martinho Lutero, ele olhando por aquilo, e ele sempre buscando a Deus, ele olha e pergunta para Satanás, o acusador: acabou? Tem não? E Satanás responde para ele: acabou, não estou lembrando de nenhum dos seus pecados. Satanás falou, dizendo para Martinho Lutero: não tem chance para você, não acabou, Deus não te ama. Aí Martinho Lutero olha para Satanás e fala: se você esqueceu de colocar aí embaixo que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. É homem falho, é rei, é fracasso, mas o amor de Deus está derramado na cruz do Calvário, para que o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o nosso pecado. Aleluia. Lava-me, purifica-me. E ele vai discorrendo o salmo, ele vai orando, ele vai buscando uma Bibiane, uma resposta diante de Deus. E no versículo de número 10, eu vou tentar no versículo de número 10, que começa com uma oração, pastor, que eu me identifico muito. Ele começa dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova
coração puro. Um coração puro. A primeira coisa que eu observo nessa oração é Davi dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração do homem, em Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração do homem é enganoso. Quando a gente olha para isso, quando a gente percebe que Davi pedindo assim: ó, cria em mim, Deus, um coração puro. Ele estava pedindo assim: Deus, eu quero ser diferente, eu não quero ser lembrado pelo que eu fiz, não, eu quero ser lembrado pelo que eu estou te pedindo. Davi é muito legal, porque é fácil a gente falar do Davi que derrotou o gigante. É fácil a gente pegar do Davi que matou o leão e o urso, que glória a Deus por isso. É fácil a gente pegar do Davi que buscou a arca da aliança em Jerusalém, e ele buscou em Gade e trouxe para dentro de Jerusalém de novo. É muito lindo. É bonito a gente pregar que Davi bailando, dançando do lado da arca, e a Mical dizendo: você está doido, você tirou sua roupa, você tirou a sua roupa de rei, e está bailando, e Davi bailava, ele espírito assume o seu reinado, tirou o seu vestimento, tirou sua coroa, e começou a bailar, e começou a dançar na presença de Deus, e Mical ficou enciumada, Mical ficou doida na cabeça, levantou contra um adorador, mas aí a consequência veio, meu Deus lá em cima, olhando, diz: é adorar. Ele não olhou para os seus súditos, ele não olhou para nada, ele só queria bailar. Adorador que adorador, irmão, não olha para a circunstância, ele adora qualquer situação. Adorador que adorador, ele adora em qualquer situação. É por isso que João capítulo 4, versículo número 24, o texto vai dizer que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizendo assim: procura um pastor, procura um presbítero, procura um cooperador, procura um diácono, procura um diaconisa. Não está escrito, mas está escrito em Salmo 101, versículo 6, que os olhos de Deus estão procurando os adoradores. Tem adorador nessa noite aqui, não? Tem adorador nessa noite aqui, não? Tem adorador nessa noite que os Deus estão olhando para você. Tem adorador aqui, deixa eu ver. Tem adorador aqui. Então, adora o nome do Senhor, aplaude nele, porque ele merece. Aleluia. Davi adorou. É muito bom falar desse Davi, mas percebe que depois que o seu pecado mostra a sua fragilidade, mostra a sua fraqueza, e nessa fraqueza ele vai orando: cria em mim, ó Deus, um coração. Salmo, quem lembra? Salmo 119, versículo 11. Hã? Você lembra? Salmo 119, versículo 11. Hã? Escondi. Só vamos começar a falar: escondi. Escondi o meu coração. Escondi. A palavra de Deus. Hã? Vai. Escondi. No meu. Escondi a tua palavra no meu coração? Oh, glória! Repete de novo: escondi tua palavra no meu coração. O mesmo Davi que pede assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele entendeu que se ele guardasse as palavras, se ele guardasse a lei, os mandamentos, ele não teria tempo para o pecado. É por isso que depois ele falou assim: cria em mim, escondi em mim a tua palavra no meu coração.
se tudo desta vida procede, sai do coração do homem. Jesus! O que não dizer de Jesus que olha nas páginas do Antigo de Mateus, capítulo 6, versículo número 23, 24, se não me for memória, está por ali, ele vai dizer assim, que onde que está o teu coração? É aí que está o teu tesouro, porque o coração do homem é o centro da vontade de Deus. Por isso que Davi vai dizendo, cria em mim, ó Deus, o coração puro. Eu quero estar com o coração voltado, eu quero estar com o coração santificado, eu quero estar com o coração em adoração. É por isso que no Salmo 103, versículo 1 e 2, o salmista Davi expressa dizendo assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Davi não adorava só com o lábio, Davi não adorava só com os ouvidos, Davi adorava com o coração, corpo, alma e espírito, com corpo, alma e espírito. Deixa eu perguntar mais uma vez, quem adora nessa noite? Aleluia! A primeira lição desse texto é que ele pede o coração limpo, renovado. Aleluia! Davi não pede outra coisa, Davi ele só ora. E a segunda coisa que ele faz é renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é renovação? Eu não estou falando de inovação, eu estou falando de renovação. O que é renovação? Como sabe o que é renovação? Pode dizer seu nome, porque está falando. O que é renovação? Vamos lá. Batismo no Espírito Santo. Vem no corpo ou na carne? Ou batismo pelo Espírito? Pode responder, meu filho? Se você receber, pode falar. Esse aqui não é tremendo, tá? O que é o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito no corpo ou na carne? Hã? Espírito? Não. O batismo do Espírito Santo, ele é o selo do Espírito Santo em você, o Espírito Santo habita. O batismo, ele vem no corpo e na carne para santificar o teu corpo e a tua carne. A renovação é cotidiana, ela vai no Espírito. Aleluia! Eu vou repetir, a renovação vai no Espírito. É por isso que Paulo, ele quando escreve a epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz para os irmãos, santifique o vosso mundo, vosso corpo, alma e espírito, para que possais, estais irrepreensíveis até o dia do arrebatamento. Glória a Deus! Porque o batismo, ele vem para selar, para mostrar que você já foi selado. A confirmação acontece no corpo, passa pela carne, mas a renovação do Espírito, ele vem lá dentro, porque Deus não começa a santidade, não é pelo corpo, a santidade começa pelo Espírito. Porque o Espírito é o centro de comunicação com Deus. A alma nossa é o centro das emoções. É por isso que Davi, quando ele vai falar da alma, ele fala assim no Salmo 42, Deus, a minha
o filtro do sentimento que o Espírito comunica com a alma, e o teu corpo ele vai sentir o peso que o Espírito está trazendo, que a alma está trazendo. Você já viu? Quantos aqui já teve um quebrantamento do Espírito? Deixa eu ver. Você já teve um quebrantamento do Espírito no vídeo? Já teve? Você, irmão Silvano, já teve? Sim? Irmão Priscila, você já teve? O quebrantamento? Você já teve, pastor? O quebrantamento do Espírito? Que o dia que você chegou, você só queria chorar, só chorar mais nada. Eu já tive, sim. Eu não conseguia falar, eu não conseguia comunicar com Deus. Eu só chorava, eu só pedia a Deus, renova o meu espírito. É essa palavra que sai na minha boca. Porque o quebrantamento move os céus, e Deus vai dizer: renova dentro de mim o espírito inabalável, espírito inabalável. É dizendo assim: eu quero estar forte, eu quero estar firme, eu quero estar constante, eu quero estar sempre em harmonia, em contato com o Senhor. E às vezes a gente deixa isso se passar. A gente olha por todas as coisas e esquecemos de olhar às vezes para Deus. Renova em mim, dentro de mim, não é fora. Por que Davi pede dentro? Por que não pede renova o meu corpo? Por que Davi não pede renova o meu corpo? Por que ele fala renova o meu espírito? Por quê? Porque ele sabia que conectado com o espírito está em. E Davi ele vai e continua dizendo: não me expulses da tua presença. Até comigo, não me expulse. Mais forte, não me expulse. Não me expulse da tua presença. presença. Agora eu vou perguntar o que quero expulsar. Quando você louva, é o som que faz mover ou a presença de Deus na tua vida? Como é que é? Quando você louva, quando você prega, quando você está orando, o que faz a igreja sentir? É a unção que está na tua vida ou a presença? A presença. Hã? A presença. Vamos lá, todo mundo ficou lendo presença. Por que não é a unção? Por que é a presença? Por que não é a unção de movimento? E por que é a presença de movimento? Hã? Próprio Deus, próprio Espírito, mas a unção não é do Espírito. A unção não é do Espírito. Por que não é a unção que movimenta, mas é a presença que movimenta? Que unção. Porque a unção não está na tua voz, está na letra, mas a presença está na tua Vida. A unção, pode repetir, a unção do Espírito não é só mais isso aqui, é só para que entenda mais profundo do que é uma unção e uma presença. A presença está na tua vida. É mais ou menos aqui, ó, vem cá. Obrigado. É mais ou menos aqui, ó. Aqui está a presença e aqui está o Daniel. Aonde que eu vou, a presença vai. Se eu ir para cá, a presença vai. Se eu ir para cá, a presença vai. Por quê? Porque aonde que eu estou, a presença está mudando em Você, mim. Obrigado, Márcio. Mas a unção, não. A unção é consequência da presença de Deus. Por isso que quando Caim ele peca, a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 4, versículo 16, que Caim fugiu da presença de Deus. Mas olha que diferença, Caim fugiu da presença de Deus.
Sim ou não? Sim. Porque ele pecou, sim ou não? Sim. Mas olha Moisés. Olha Moisés. O povo pecou, idolatrou. Deus falou, vamos matar esse povo, Deus vai fazer uma nação. Esse é o capítulo 32, 33, para você meter na tua casa. Aí lá vem Moisés rogando a Deus. Deus olha para o Moisés e diz, Moisés, o meu anjo vai, mas a minha presença vai não. Moisés só escutou, cabra macho. Moisés, que colocou praticamente Deus na parede, começou cara a cara e falou com Deus, bota um papo aqui. Quando você lê lá, Êxodo 33, citou o seguinte: não é meu, teu não é meu, você falou que é meu, não é meu, é povo teu. Não foi eu que pedi, foi o Senhor que mandou eu lá, tirei bonitinho. Agora eles estão dizendo que o Senhor não irá conosco, é o anjo. Moisés, é o anjo que vai, não é mais um, não? Beleza. Então ele trouxe o seguinte: anjo, Deus anda para guardar, para batalhar, para guerrear, ande para fazer as coisas e guardar. Mas se a tua presença não for comigo nem conosco, daqui eu não saio. O Donado pediu para ver se não pega. Ele disse: se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Se fosse Moisés mineiro, ele fala assim: você pode me pirraçar, mas daqui eu não saio. Fica o tempo que for preciso aqui em cima. Pode morrer lá. Mas se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Aleluia. Mas Moisés, o povo não me interessa. Se a tua presença não for comigo, daqui eu não saio. Moisés foi igual uma criança que pirraça quando quer alguma coisa. Já foi uma criança pirracenta, irmão? Já. Eu não falei assim, não. Eu não falei criança que pirracenta, que quer uma coisa. Eu já fui pirracenta, irmão. Eu dava vergonha da minha família. Quando eu queria uma coisa, eu bati o pé, quero, chorava, era castigo. Mas Moisés fez o que fez, daqui eu não saio. Eu imagino Deus em cima. Olha, o que eu faço com um cara desse? O que eu faço com um homem desse? Eu imagino os homens respondendo: Senhor, a gente é criado igual eu. A gente sabe. É o Senhor que sabe. Eu não posso nada. Aí eu não vou fazer nada. Não. Eu falei que eu não vou, porque o povo pegou. Mas está lá sentado. Está lá, o homem está sentado. O que foi que ele disse, meu rei? Não, disse se as bênçãos não for com eles, ele não vai descer, não. Aí imagina um dos anjos. Nem Ciro dizendo, ele está certo. Está errado, não. A gente é criatura. É só o Senhor que pode convencer um homem. Como o Senhor vai na frente, a gente é criatura. Seres imperfeitos, Jeová. É só a tua presença que pode. Eu imagino Deus lá em cima, enchendo o peito, enchendo o ar. E Moisés sentado, olhando, e aí? Já decidiu? Moisés, levanta. Levanta. Por quê? Porque a minha presença irá com vocês. A minha presença vai com vocês. Por que Moisés disse isso, meu irmão? Porque em Êxodo 3, quando ele viu a glória, ele entendeu que a presença de Deus era suficiente para qualquer situação. Ele poderia passar pelo vale, poderia passar pela prova, poderia passar pela dificuldade, poderia passar pelo gigante, mas se a presença de Deus estava com ele, nada iria abalar a fé de Moisés. E é por isso que Davi diz: não me expulse da tua presença. Aleluia. É Davi dizendo: eu já te disse
nessa oração de Davi, lágrimas de pranto, de chores, Deus, eu já fiquei se sentindo a presença, eu não quero ficar se sentindo a presença mais grande. Aleluia. Por quê? Porque ele entendeu que sem a presença de Deus não tem benefício. O mundo vive sem a presença de Deus porque não conhece. O ser humano vive sem a presença de Deus porque às vezes não abriu o coração para poder a presença entrar. Mas você que está aqui dentro, ouvindo essa palavra, você tem o benefício de ouvir e sentir a presença de Deus, meu irmão. Depois disso, também ele vai dizendo: não retires o teu Santo Espírito. Não, já estou caminhando para o fim da mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Algumas falas que a Bíblia diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Aí diz assim: o próprio Deus, vai dizendo o próprio Deus da vida dele. Davi estava agoniado, Marcos. Davi estava agoniado, irmãos. Deixa eu contar essa lição para você entender que mais ou menos eu senti na pele o que Davi sentiu. Eu me converti no ano de 2002, 5 de fevereiro de 2002. Não sou tão velho e nem tão novo, mas sou jovem. Me converti em 2002, 5 de fevereiro de 2002, no aniversário de um pastor amigo meu chamado Valmir, em Porto Magalhães de Minas. Não procure no Google, não olhe no mapa, que não tem. É uma cidade, é um ovinho. Você entra na rua, você pensa que está no centro, você está na mesma rua. E de longe. E um belo dia, eu cheguei da igreja, eu pregava, e a roupa do meu tio, gosto muito do meu Davi, hoje ele é pastor lá, já me deu muito trabalho, mas enfim. E aí, na época, ele se distraiu, ficou ele na época na sala, Leia e a Cláudia, estavam tudo junto. A Cláudia é a esposa do meu tio Davi. Ela estava indo embora, a Cláudia, isso é uma memória, a minha mãe teve Davi, minha avó na época, hoje ela é falecida, minha avó. E eu vi, e os filhos começaram a chorar. E minha avó falou assim: Daniel, vai no forró. E aí eu vai no forró, pede para chamar, não vem porque tu é crente. Não vem porque tu é crente. Não, eu vou lá chamar ele e vou embora. Aí eu falei com o Barra, que estava lá fazendo a guarda da porta, e aí eu não estou chamando de nada para mim, mas por favor, eu tenho uma porta, eu esperando. Um dia antes eu tinha pegado com uma jovem, eu estava me esperando. Quando ele me viu, ele me puxou, eu agora me puxou. Eu falei: não, Davi, não posso trabalhar, não pode ir. Vai, para, sua cara, isso que espera é frente. Vai, você. É engraçado, eu estou escutando. E ali eu comecei a emoção, senti bem. Quando eu saí, o Espírito me devolveu. E falou assim: o que você está fazendo aí? Irmão, lágrimas, eu falei assim: eu falei assim, o que eu estou fazendo? O que foi que eu fiz? Porque não queriam fazer, mas o ato ter puxado aconteceu. Eu era novo na fé. Resumindo, fui para casa chorando, pedindo Deus perdão. Irmão, no outro dia cheguei na igreja. Eu só chorava, irmão. Eu não sabia falar, eu só chorava. O pastor veio e perguntou: Daniel, você está bem? O que está acontecendo? Não, está tudo bem. Eu só quero chorar. Eu só quero chorar. E eu só pedi Deus perdão.
Irmão, eu sabia que Deus tinha me perdoado ali. Mas eu passei uma semana sentindo o peso da consequência, pastor. O peso da consequência do pessoal. E aí passava segunda e nada aquele peso. Passava domingo, passava terça e nada aquele peso. Aí eu só Deus me perdoa. Meu irmão, chegou uma hora que nem para a escola na época, eu estava com os meus 17 para 18 anos. Na época, eu nem fui para a escola. Eu só falei com a minha avó assim: mãe, eu vou entrar por aqui e não me chama não. Eu vou orar, não me chama não. Fechei a janela, fechei a porta e começou a orar. Na oração, eu falei com Deus: senta aqui. Eu falei com Deus: senta aqui. Quando eu disse, irmão, eu começo a querer chorar. Quando eu vi uma oração como Davi fez, senta aqui. E eu falei com Deus: essas palavras de Deus, se tu quiseres me perdoar, eu vou continuar te servindo. Mas se tu não quiseres me perdoar, amém também, eu vou continuar te servindo do mesmo jeito. Mas pelo amor no sangue do teu filho, tira esse peso das minhas costas, que está me incomodando, não estou aguentando mais. Em lágrimas, chorando, irmão, pessoas em casa e do meu ouvido escutava. E eu comecei a falar: Daniel está orando. Espera que Daniel está orando. E ele foi de oração. Foi de oração. Quando eu falo que eu criei, eu nasci na família de oração. Minha avó era de oração. Meu pai, meu avô era de oração. Meu avô passava o dia estudando a Bíblia e chegava até dormir ensinando a Bíblia. Minha avó passava às vezes madrugada de oração. E eu ali orando nesse dia, clamando a Deus: tira esse peso. Irmão, foi como se fosse o céu se abrindo em cima de mim. Quando eu só sentia aquela voz no meu ouvido dizendo: levanta. Eu levantei. Sabe como você levanta? Como se fosse leve. Você não sentiu mais nada? Já levantei, pastor Carlos, diferente, renovado. Já não senti mais aquele peso. Por quê? Porque a minha oração que eu vi de sentimento com Deus, achando que Deus não tinha me perdoado, achando que eu não tinha o Espírito Santo mais. Mas eu lembrei dessas palavras na oração e falei com Deus: restitui a alegria da tua salvação na minha vida. Aleluia. E nesse dia que eu orei, eu senti que Deus ouviu a minha oração. Glória a Deus. Porque conheci o que é um pecado, mas não conheci a consequência de um ato. Mas também eu conheci que para perdão de Deus não tem limites.